Boa noite a todos. Meu nome é Renato Nicolau e com grande satisfação venho mais uma noite passar mais um tema importante para nós espíritas, nós que simpatizamos pelo espiritismo, né? Cada um com o seu grau de conhecimento, cada um com a sua convicção, para aprendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita, sobre os seus ensinamentos, sobre as suas informações tão importantes para todos nós. Como eu falei, meu nome é Renato Nicolau, sou médium do LIS e faço parte, junto com a equipe de Rose, Marina e Felipe, fazendo palestras virtuais e presenciais de forma a divulgarmos a doutrina espírita dentro do LIS e fora do LIS. Então, antes de começarmos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso pensamento aos mentores espirituais, aos nossos guias, aos nossos amigos e simpatizantes que nos ajudam sempre nessa caminhada, nesse mundo de provas e expiações. Os 30 segundinhos para a gente se harmonizar, serenizar e nos sintonizar. Graças a Deus. Então, hoje o tema é bastante interessante, tá? Estamos sempre abertos a sugestões, informações, tirar dúvidas, bem como críticas construtivas. É só aí nos contactar pelo e-mail do Lar Irmã Zarabatana ou pessoalmente lá no próprio LIS. Pode ser com qualquer um de nós quatro ou do corpo mediúnico que faz parte da casa. Hoje o tema que eu trouxe é bastante interessante, tá? Porque às vezes a gente sabe pouco sobre o Pentateuco, né? Que são os 5 livros da codificação espírita, né? As principais informações básicas. Então eu trouxe aqui um compilado muito organizado para a gente se organizar, para entender um pouco mais, principalmente para estudar, né? A gente não está aqui só para trazer informação, mas principalmente para trazer essa curiosidade, essa informação para a gente tomar gosto, tomar vontade de se aperfeiçoar moralmente e espiritualmente. Então vamos começar aqui a estudar esses cinco livros, né? Que foram todos muito bem organizados por Allan Kardec, bem como também algumas obras complementares. Então, quais são essas obras básicas, o porquê delas e o que são elas? As obras básicas do Espiritismo são contadas em número de 5, por isso que é Pentateuco, que foram aquelas escritas por Allan Kardec. Foram organizadas e sistematizadas, baseadas nos ensinamentos transmitidos pelos espíritos e nas observações que o educador Lyonês fez acerca dos fenômenos do mundo espiritual. Por isso que ele é o codificador, que ele organizou, ele sistematizou esse processo que vinha sendo comunicado de forma mediúnica através dos espíritos. E foram feitas muitas rodadas até se formar o convencimento e o entendimento. O que Allan Kardec, praticamente para fazer um livro, ele usou 10, 20 vezes mais informações, foi confrontando, foi organizando para dar a credibilidade tão necessária para essa codificação desses livros, né? A ordem de publicação das obras da codificação não foi arbitrária, tem uma lógica por trás, tem uma organização. Então não foi ao acaso, não foi um mero, uma mera informação sem uma lógica por trás, sem um porquê por trás. Obedecia a orientação da equipe dos espíritos superiores que assistiam Kardec. Então Kardec foi muito bem instruído, muito bem organizado, isso foi muito bem planejado no mundo espiritual para que Kardec fizesse esse trabalho. E se Kardec não fizesse esse trabalho, a missão teria sido cumprida com outros médios, com outros codificadores, porque não iria se perder a oportunidade de se transmitir tão importantes conhecimentos para a humanidade
aí no século XIX, né, na faixa de 1850 e 60, tão importante para os nossos conhecimentos que estavam aflorando e importantes naquela época para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Então, o primeiro deles é o Livro dos Espíritos. Né? Muitas pessoas pensam que é o Evangelho. Não. O primeiro é o Livro dos Espíritos. Ele foi publicado em 18 de abril de 1857. Né? Aí tem mais de 165 anos. Né? Este é o livro básico da filosofia espírita. Porque muitas vezes, de novo, as pessoas pensam que é o Evangelho. Não, a obra básica é o Livro dos Espíritos. Porque todo o trabalho estava sendo voltado o quê? Entender o que é o espírito para entender o que é o espiritismo. Contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma. Né? Era tão importante entender isso numa sociedade que era dogmática, né? Principalmente através da influência da Igreja Católica, uma sociedade, principalmente na França, positivista, uma sociedade extremamente científica. Por isso que foi tão importante um educador e um cientista como Allan Kardec para dar lastro ao trabalho que estava sendo feito. A natureza dos espíritos e suas relações com os homens, né? Mediunidade, né? É um meio. Então tem que entender essa natureza dos espíritos, né? As suas características, as suas funções, como é que foi criado, qual é o seu intuito, o seu objeto, né? E suas relações com os seres humanos, né? Com nós homens encarnados. As leis morais, né? Tão importantes para entender aí os conceitos, né, morais, a vida presente, a vida futura, né? Todo mundo queria entender um pouco, não só o que é que está acontecendo com a minha vida, por que eu nasci assim, por que eu sou assim, por que meus pais são assim, por que meu emprego é assim, por que eu nasci na miséria, por que eu perdi, sei lá, minha perna. Então as pessoas queriam entender um pouco mais a sua vida atual, como também a sua vida futura, o que vai acontecer quando eu morrer, vou para o inferno, vou para o céu. Então estava aí com mais de, dependendo do livro, né, 300 folhas ou mais de 1000 questionamentos, entender um pouco, né, essas questões. A vida futura, o porvir da humanidade, tantas guerras, tanto sofrimento, é uma guerra atrás da outra. Ia acabar o mundo, como é que iria acontecer, né? Segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médios, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Então eram temas muito importantes naquela época e também muito atuais, mesmo agora após mais de 165 anos. Entender um pouco essas questões eram primordiais para se entender as suas relações e da onde eu vim, quem sou e para onde vou, né? Que era o grande, desde a antiguidade, né? Eram as 3 grandes perguntas que os filósofos e os religiosos estavam sempre sendo instigados a revelar e a responder. Então aí, de novo, né, o Livro dos Espíritos, né? The Livre des Spirits, né, em francês. A primeira edição foi publicada em 18 de abril de 1857, contendo 531 questões respondidas pela equipe espiritual liderada pelo Espírito da Verdade. Esse Espírito da Verdade foi uma denominação, né, dos espíritos que estavam ali sendo, fazendo a comunicação, mas coordenados por esse Espírito da Verdade, que é um espírito superior que estava organizando esse trabalho. E já a segunda edição foi lançada praticamente 3 anos depois, em 18 de março de 1860, considerada por Kardec como definitiva, contendo 1019 questões. Então a primeira foi um primeiro esboço, mas ela foi lançada, deu uma grande repercussão, né, na sociedade da época, nos meios de comunicação, e a definitiva é o que a gente tem atualmente, com 1019 questões. As mensagens foram recebidas pelas médias Caroline e Julie Baudin, pela senhorita Jafet
e por outros médios, né? Então foram diversos médios que se comunicaram e organizaram. Tem um filme muito interessante, né, sobre Allan Kardec, que fala toda essa parte da codificação, das médiuns, e realmente eram pessoas pouco conhecedoras, ou conhecimento praticamente nulo, em questões de espíritos, em questões científicas, em métodos científicos, e que usaram o seu organismo mediúnico para fazer esse grande trabalho. Tá? Então, é um trabalho que depois foi concluído em 1860. Então, essa é a importância do Livro dos Espíritos. Né? A introdução e os prolegômeros deram origem ao que é o Espiritismo. Né? É muito interessante, né? Ler essa parte da introdução para entender de fato o Espiritismo, principalmente nessa sociedade, como eu falei, materialista, científica, dogmática. Então ali tem muitos conceitos que, lendo com calma, não é ler, até eu estou falando aqui de uma forma diferente, é estudar. Quando você estuda, você vai entendendo certos conceitos e também se remeter àquela época que é diferente de hoje, né? 165 anos depois. Né? A parte 1 trata das causas primárias. Então a gente vai entender todas essas inter-relações dessas causas primárias. A parte 2, que é do capítulo 1 ao 6, trata do mundo espírita. E do capítulo 6 ao 11 constitui a fonte de O Livro dos Médiuns, que é o cerne da questão, é onde a gente tem que concentrar maiores esforços nos nossos estudos. A parte terceira é referente às leis morais, fonte do Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que ele foi o primeiro livro, para dar essa visão geral e depois aprofundar, como na parte 3 vai ser aprofundado por um outro livro da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. A parte 4, Esperanças e Consolações, fonte para outro livro, que é O Céu e o Inferno. E por último, a Gênese tem sua fonte na parte 1ª, capítulos 2, 3 e 4, na parte 2ª, né, capítulos 9, 10 e 11, e na parte 3ª, capítulos 4 e 5. Então isso para a gente entender um pouco, de uma forma sistemática, o Livro dos Espíritos. Agora a gente vai para o Livro dos Médiuns, que é o segundo livro, né? Então começou em 1857, terminou em 1860, o Livro dos Espíritos. Já o Livro dos Médiuns prosseguiu e começou em 1861. Então o Livro dos Médiuns é a obra básica da ciência espírita. Graças a ele o espiritismo firmou-se como ciência experimental. O que a gente quer dizer aqui? A gente tem 3 focos, né? Primeiro, a gente tem o foco do espiritismo como filosofia, como ciência, está muito agora retratado aqui no Livro dos Médiuns, e como religião. A gente vai ver outras obras dando esse arcabouço religioso. É o que a gente vem comentando, né? A gente faz vários grupos de estudo. Né? Você vai ver na França, né, que é o país onde realmente iniciou o espiritismo, hoje lá é muito menos religioso e muito mais científico e filosófico. No Brasil já tem uma outra vertente, ele é muito mais considerado uma religião do que uma filosofia, uma ciência experimental. Mas o fundamento do espiritismo é essa tríade: ciência, filosofia e religião. É o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível. Né? Então a gente vai entender o que é uma manifestação, o que é um efeito físico, o que é um efeito magnético, o que é uma energia, como é que ela se transfere de um espírito para o outro, para um corpo material, o que é um perispírito, né? Os meios de comunicação com o mundo invisível, né? Principalmente focado em mediunidade, psicografia, psicofonia. Então a gente vai entendendo um pouco mais esses mecanismos. O desenvolvimento da mediunidade, como é que a pessoa se desenvolve, nasce, como é que se desenvolve, é um desenvolvimento de uma técnica, um desenvolvimento também moral. Ele vai explicando, vai organizando, vai sistematizando esses ensinamentos.
as dificuldades, os tropeços que se podem encontrar na prática do Espiritismo, né? O Espiritismo não é brincadeira, o Espiritismo é algo muito sério. E o que isso pode causar de benéfico ou maléfico para as pessoas que forem estudar, que forem praticar o Espiritismo. Então isso é a síntese, né, da segunda obra, o Livro dos Médiuns. Depois vem o terceiro, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele já foi publicado em abril de 1964. Enquanto o Livro dos Espíritos apresenta a filosofia espírita, o Livro dos Médiuns, a ciência espírita e o Evangelho segundo o Espiritismo oferece a base do aspecto religioso, com seus fundamentos morais. Tá? Então, a importância desse entendimento para entender o que é a doutrina moral, né? Não é só da parte técnica, né? Tem que o grande segredo não só do Espiritismo, como de qualquer religião, é o que? É o aperfeiçoamento moral do espírito, né? Do indivíduo. Independente de qual religião se propague, você tenha ele como a sua religião. O Evangelho segundo o Espiritismo compõe-se de 28 capítulos, 27 dos quais dedicados a explicações das máximas de Jesus, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas situações da vida. Tá? Então, claro, né, Jesus é o nosso grande expoente e fonte de amor, de moral elevada e de conduta espiritual para todos nós, independente da religião. Esse é o nosso guia, é a nossa conduta, é o nosso espelho para a gente se desenvolver. Então, o Espiritismo, 27 deles, está nessas máximas de Jesus. E o que? Correlacionando com a doutrina espírita, com a religião espírita, com a filosofia espírita. Se a gente vai falar, tem conceitos de reencarnação no Evangelho segundo o Espiritismo? Tem, porque Jesus tem os conceitos, as suas máximas, focadas também em reencarnação. Então aí se organiza e linka os aspectos morais, espirituais, religiosos e filosóficos do Espiritismo com os aspectos religiosos, filosóficos, científicos e morais de Jesus Cristo, fazendo esse link. E o capítulo 28 é a coletânea de preces espíritas, né? São as principais preces espíritas. Então é bom para a gente que é espírita ou simpatizante do Espiritismo, é curioso do Espiritismo, entender um pouco mais da nossa doutrina. O Céu e o Inferno, né? Ele foi lançado em 1º de agosto de 1865, denominado também a Justiça Divina segundo o Espiritismo, né? A gente fala tanto de justiça, né, ou de injustiça ao longo da nossa vida, né? A gente se sente tão injustiçado e isso vem trazer um conforto muito grande, saber que existe uma justiça divina, leis divinas que trazem e depois vão ser implacáveis com as situações da nossa vida e das inter-relações das nossas vidas. Este livro oferece o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, né? Como é que é essa passagem? O que a gente vai levar? A gente vai levar bens? A gente vai levar conhecimentos? A gente vai levar experiências? Então é isso que vem muito bem sendo explicado e correlacionado no livro O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno coloca ao alcance de todos o conhecimento do mecanismo pelo qual se processa a justiça divina, em concordância com o princípio evangélico, a cada um segundo as suas obras. Então, a gente vai começar a entender por que aconteceu isso comigo, entender o nosso karma, entender que a gente vive uma vida de múltiplas experiências, que a gente vem com karmas, a gente vem com bônus, né, também de boas ações nossas. Isso vai moldando aqui, principalmente, que a gente está no mundo de provas e expiações. Então, a todo momento, o céu e o inferno
vai explicar e vai tentar passar o conhecimento para a gente, porque a gente está num mundo de expiações, porque a gente expia tantas coisas, às vezes até sendo uma pessoa boa, ou não cometendo tantos erros nessa vida, mas vai entender que o espírito é imortal, que teve múltiplas experiências, e também entender não só o passado, mas entender também o futuro, né? Que a gente precisa fazer boas coisas para a gente preparar o nosso espírito para próximas existências e para o nosso futuro. E por último, né, no Pentateu, a Gênese, né, lançada em 6 de janeiro de 1868, fechando assim o ciclo das obras da codificação. Esta nova obra, estabelece Kardec, é mais um passo no terreno das consequências das explicações do Espiritismo. Muita pessoa pensa a Gênese, né, o princípio, que seria a primeira obra. Não, ela foi a última, né, do Pentateu. Conforme seu título indica, ele tem por objetivo o estudo dos 3 pontos até agora diversamente interpretados e comentados: a Gênese, os milagres e as predições, em suas relações com as leis reveladas a partir das observações dos fenômenos dos espíritos. Então, entender todo o processo da Gênese, como o mundo foi criado, como o mundo foi concebido, como é que ele evolui, os milagres, né? Não existe milagres, não existe derrogação de leis, mas existe a interpretação espírita sobre os milagres, né, que ocorreram na antiguidade, e as predições, né, para entender principalmente essas questões futuras, né, qual será o nosso futuro, qual será o futuro espiritual, qual será o futuro da humanidade. Então, entender um pouco mais o passado, os ensinamentos milagrosos, né, e as predições, para a gente ter uma visão bem mais completa através desses 5 livros da codificação espírita. Também a gente teve outros livros, né, outras publicações também importantes, né? Obras póstumas, né, de Allan Kardec. Este livro foi publicado somente 21 anos após a desencarnação de Allan Kardec. Por isso que eu falo, vem o livro de Allan Kardec, ele fala de uma forma bem sistematizada, de muitas questões, de muitas considerações importantes, né? Uma forma tão bacana da gente aprender, não só lendo, mas também vendo, né? Você vê, foi somente em 1890. Ao lado das obras da codificação espírita que formam o Pentateuco kardeciano, obras póstumas constituem valiosa contribuição ao esclarecimento de vários temas fundamentais do Espiritismo. Na segunda parte, Kardec relata com detalhes sua iniciação no Espiritismo, a revelação de sua missão, a identificação de seu guia espiritual, além de outros fatos relacionados a acontecimentos pessoais. Então a gente começa a entender um pouco mais essa iniciação no Espiritismo, porque ele foi ali escrevendo, né, relatos que depois foram organizados e colocados nesse livro de obras póstumas, tá? Então é muito importante esse entendimento para a gente entender que também essa parte da missão, os nossos guias, né, espirituais, né, como é que a gente identifica, né, como é que faz todo esse trabalho, como é que ele se relaciona com a gente. Então é muito interessante também mais um livro para a gente não ler, mais do que ler, estudar. Também o que é o Espiritismo, né, 1859. Este livro apresenta as noções elementares do mundo invisível, pelas manifestações dos espíritos, com um resumo dos princípios da doutrina espírita e resposta às principais objeções que podem ser apresentadas. Então contém a biografia de Allan Kardec por Henry Solz. Então é também muito interessante, porque dá uma outra visão com esse resumo dos princípios da doutrina espírita. Às vezes é pouco divulgado, né, pouco comentado, mas aí quem é espírita ou quem quer estudar e conhecer mais o espiritismo deve pelo menos tomar conhecimento e ler e se inteirar sobre essas obras. A gente fala muito também de revista espírita, né? Vamos entender um pouco mais essas revistas espíritas, né? A revista espírita, editada por Allan Kardec, é composta por 12 volumes, referentes aos anos de 1858
a 1869. Então ele escreveu praticamente aí, durante 11 anos, a Revista Espírita, né? Nessa revista, Kardec explicava, à luz da doutrina espírita, os fatos que aconteciam na época, né? Eram textos mais direcionados, muito bem organizados, muito bem escritos, né? Em formato de publicações, não em forma de livro, mas em publicações de temas específicos, né? Publicava mensagens, escrevia artigos, refutava os detratores do espiritismo, né? A gente sabe que teve muitas pessoas, né, que infelizmente, além de não acreditar, não respeitar, ainda faziam de tudo para destruir, né, o espiritismo, como se fosse uma enganação, um show de mágica, um show de ilusionismo, não era nada disso. Enfim, é um manancial de informações para os estudantes do espiritismo, tá? Então aí também é mais um conteúdo para ser estudado. Tem aí para download, isso hoje não é difícil, tem bibliotecas. O que não falta é oportunidades para estudo. Também nós temos outras obras complementares ou subsidiárias, né? Principalmente as obras de Chico Xavier, né? Ditadas por Emmanuel. Uma obra clássica, né? Paulo Estevão. Que livro espetacular, que obra, né? Entender um pouco mais, né, de Paulo Estevão, essa quase um romance, né? Um clássico espírita, né? Há 2000 anos e depois complementado por 50 anos depois, né? Vem muito bem escrito, né? Um espetáculo, é uma obra, independente de quem é espírita ou não, é um clássico envolvente que você vai estudar, vai entender e vai até deixar de dormir para poder ler essa obra. Mas já tem também em audiobook, né? Eu já escutei uma vez também em audiobook. Às vezes você está dirigindo, às vezes você quer refletir, quer descansar, ou já não gosta tanto de ler, ou sua vista não permite mais. Tem audiobooks tão espetaculares sobre esses livros, né? Ave Cristo, né? Renúncia e A Caminho da Luz. Então são 5 livros aí que eu selecionei. Está falando tudo em 5, né? 5 de Kardec, depois complementado por obras próximas e o que é o Espiritismo. E estou colocando aqui 5 clássicos de Chico Xavier, ditado por Emmanuel. São livros espetaculares, são livros muito bons, né? Como também, né, Chico Xavier, ditado por André Luiz, né? Nosso Lar, ou livro, ou audiobook, ou filme, né, que já está aí na segunda versão. Os Mensageiros também, entender um pouco mais essas mensagens ditadas aí por André Luiz, psicografadas por Chico Xavier. Missionários da Luz, né? Existem os Mensageiros, né? Existem os Missionários da Luz também, com muitas boas passagens para você ler, usar no Evangelho no Lar. Obreiros da Vida Eterna. No mundo maior, né? Como é que é essa vida espiritual, né? Entender um pouco mais essa vida espiritual. Libertação, um livro também muito bom para entendermos e compreendermos. Entre a Terra e o Céu, né? Então são livros que complementam a nossa cultura e o nosso conhecimento espírita. Os domínios da mediunidade, principalmente quem quer ser espírita, entender um pouco mais essas questões mediúnicas, né? Ação e reação, né? Entender os fenômenos também mediúnicos, né? O que você faz reflete sobre você, direto ou indiretamente, nessa ou em outras vidas, né? Evolução em 2 mundos, principalmente na década de 50, né? É uma questão muito científica que depois foi sendo até mesmo confrontada e confirmada pela ciência ao longo dos anos. Mecanismos da mediunidade. Quem é médium, não entender, não ler esse livro sobre mecanismos da mediunidade, está perdendo uma grande oportunidade de estudo. E por último, que eu vim aí a dedicar a vocês, E a Vida Continua, né? A gente é um espírito imortal. Todos nós nascemos simples, ignorantes, todos nós tornaremos puros e perfeitos. Não existe céu e inferno, são estados mentais, são estados imaginários. Mas a nossa vida continua.
Não como a gente imagina carnal, mas continua. A gente vai realmente para o plano espiritual, depois a gente vai reencarnar, a gente está no mundo de provas e expiações, a Terra já está transformando no mundo de regeneração, até nós irmos para locais de perfeição, como espíritos perfeitos e mundos perfeitos. Então são aí 4, 8, 12 livros, né, muito bem focados por André Luiz, né, ditados por André Luiz, psicografados por Chico Xavier, que nós precisamos ler. Então existem milhares de livros espíritas, mas esses 12 de André Luiz, mais os 5 de Emmanuel, 17, mais os 5 de Kardec, 22, mais os outros 2 obras póstumas que é Espiritismo, 24. Então todo espírito deveria estudar, né, nem ler, estudar esses 24 livros espíritas. Então, meus amigos, foi uma palestra aí de conhecimento, de entender um pouco mais e focar para estudar. Ou audiobooks, ou livros, ou palestras no YouTube. Mas nós precisamos estudar, entender esses mecanismos, entender essas mensagens que o plano espiritual vem trazendo para todos nós. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, agradecer a oportunidade de mais uma noite de estudo. Estamos, eu, Rose, Felipe e Marina, bem como demais colegas que fazem parte do corpo mediúnico do LIS, sempre à disposição para tirar dúvidas, ganharmos conhecimentos, trocarmos ideias, críticas também construtivas são muito bem-vindas, bem como sugestões de temas para estudarmos, para palestrarmos para vocês. Então aproveitem bem essas informações, aproveitem tudo que a gente vem passando para o seu desenvolvimento moral e espiritual. Também na noite de hoje teremos a água fluidificada, teremos passe ou virtual ou presencial. Então é uma noite muito abençoada, de muito amor, de muito carinho, de muita dedicação a esse plano espiritual, a irmã Zarabatana, que tanto nos guia, que nos entende e que nos protege nessa vida ainda de mundo de provas e expiações. Um abraço a todos, uma boa noite e nos vemos numa próxima palestra ou num próximo encontro. Boa noite a todos.